Que declaração, hein? Que declaração maravilhosa, né? A Deus pertence todas as coisas. Então vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito, para que Ele nos ensine acerca dessas verdades, para que nós tenhamos ainda mais gratidão a Deus, mais amor a Deus, mais fidelidade, mais devoção a esse Deus que nós servimos. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, Deus bendito, Deus santo, Deus justo, é sempre um prazer muito grande, meu Deus, nós estarmos aqui nesse santuário. A mim particularmente é um prazer indescritível. Nada é mais prazeroso para mim do que estar aqui sobre esse altar. Quer chova, quer faça sol, as coisas do mundo que me dão prazer, que eu gosto, nenhuma delas se compara ao prazer que eu sinto de estar na tua casa. Para mim é uma alegria do meu coração, a minha alma se regozija. Eu considero isso um privilégio que o Senhor tem nos concedido. E todas as vezes que nós estamos aqui, que louvamos o teu nome, que adoramos o Senhor, o nosso coração é como uma boa terra que foi bem preparada, que foi bem adubada, para que seja semeada a boa semente. A boa semente que na boa terra, o Senhor disse, ela tem que frutificar a 100 por 1. Ela tem que operar mudanças, ela tem que operar transformações, ela tem que despertar valores espirituais na vida daquela pessoa. E por isso nós queremos ouvir a tua voz nessa noite. Queremos crescer um pouco mais no conhecimento da tua palavra, no conhecimento da tua verdade. Fala à tua igreja, fala ao teu povo, fala aos teus santos, fala aos teus pequeninos, as ovelhas do teu rebanho. Usa-me como teu pastor, como teu servo, como instrumento da tua vontade. E que tudo, Senhor, que saia dos meus lábios, que seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para a saúde espiritual da tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, as Escrituras Sagradas, elas afirmam de uma forma categórica, como Davi faz aqui nesse salmo, que Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que nós cremos, o Deus que nós adoramos, Ele é o dono de todas as coisas. Ele criou tudo. Deus criou a terra, Deus criou o mar, Deus criou os rios, Deus criou a natureza de uma maneira geral, as árvores, Deus criou o ouro, a prata, as pedras preciosas, inclusive o homem. Inclusive o homem. E quando Deus nos criou, quando Ele nos deu forma humana, Deus o fez para nos colocar nesse mundo, para que nós fôssemos mordomos de tudo aquilo que pertence a Ele. E é exatamente por esta razão que Deus tem o direito, olha o que eu estou dizendo para você, Deus tem o direito de exigir de nós, que somos seus filhos, que somos o seu povo amado, que somos mordomos da sua criação. Deus tem o direito de exigir de nós amor, fidelidade e devoção. Deus tem o direito de exigir isso aqui. Só que este amor, esta fidelidade, esta devoção, esse senso profundo da mordomia cristã, quando nós temos consciência, né, de que tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós viermos a ter, tudo que nós viermos a sermos,
Nós temos que ter uma consciência de que este amor, esta fidelidade e esta devoção não pode ser uma coisa mecânica. Não pode ser mecânico. Pelo contrário, tudo isso tem que ser, sabe, aquela manifestação sincera de um coração que é profundamente agradecido a Deus. Porque senão não tem valor para Deus. Mas não tem nenhum valor. Por exemplo, se para você vir ao culto é preciso o pastor estar toda hora exortando, está toda hora dizendo, olha, mandamento de Deus, olha, não deixemos de congregar. Ainda domingo alguém falou comigo assim, pastor, tem algumas pessoas na igreja que quando o senhor exorta isso, aí elas começam a vir. Aí quarta-feira elas estão na igreja, domingo de manhã elas estão na igreja, domingo à noite elas estão na igreja, mas isso só dura umas 2 semanas. Depois de 2 semanas elas somem de novo. Já não, então, quer dizer, então a pessoa não está fazendo isso por amor. Não é uma coisa, sabe, como fruto de um coração agradecido a Deus. É uma coisa forçada, é uma coisa mecânica, não é uma coisa lá da alma, lá do íntimo. Porque quando é por amor, meu irmão, nem precisa o pastor exortar. Nem precisa. Aliás, Dr. Martin Lloyd Jones, um dos grandes pregadores do século passado, um inglês, um médico, um pregador do Evangelho da Graça de Deus, ele dizia assim, quando uma igreja fica necessitando de que o pastor exorte constantemente, a eles não faltar os cultos, a eles serem fiéis a Deus nos dízimos, a eles serem fiéis a Deus nas ofertas, ele dizia assim, essas pessoas que são movidas por exortação, estão precisando de conversão. Ele está dizendo, não são pessoas convertidas, porque uma pessoa convertida não precisa, né? Então, voltando aqui, olha, desde o início da criação, desde o momento que Deus criou seus filhos, que Deus os colocou como administradores da sua criação, olha, você vê claramente a ideia nesse ato de Deus, de que o homem é mordomo de Deus. O homem é mordomo de Deus. Quando você lê a narrativa de Gênesis, né, a narrativa da criação, do Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 3, você vê lá que Deus, ele nomeia o homem, o Senhor de todas as coisas, o Senhor de toda a terra, o Senhor de tudo aquilo que ele havia criado, menos de si mesmo. O homem só não é nomeado por Deus Senhor de si mesmo. Não, mas de tudo mais ele é nomeado. Só que agora, eu quero mostrar para a igreja que o Senhor Jesus Cristo, lá no livro de Mateus capítulo 20, vamos lá, várias vezes ele usou essa figura do mordomo, do administrador, quando ele proferia suas parábolas. Então Mateus capítulo 20, versículo 8, olha o que diz aqui. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Olha, chama o seu administrador, diz ao seu administrador, ao seu mordomo, e aí você vê que o administrador, o mordomo, ele só pode fazer aquilo que o seu senhor determina. Ele tem que ser absolutamente fiel ao que o Senhor determina. Em Lucas, capítulo 12, Lucas 12, versículo 42, diz assim, disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? Então, a exigência que é feita, tanto aos mordomos dos homens, quanto aos mordomos de Deus, qual é? Fidelidade. Diga fidelidade. Você lembra do mordomo de Abraão? Eliezer. Olha, foi de uma fidelidade a toda prova a Abraão. Como ele foi fiel. Tudo que Abraão requereu que ele fizesse, Eliezer fez. Olha, e fez com amor, fez com carinho, fez com dedicação, viu? Ele não foi infiel, ele não fez de qualquer jeito, de qualquer maneira, viu?
porque ele era um mordomo fiel. Então, feita essa introdução aqui ao tema, eu quero falar nessa noite um pouquinho mais sobre dízimos e oferta. Porque você pode perguntar assim, pastor Carlos Magno, o que significa os nossos dízimos e as nossas ofertas dentro desse contexto da mordomia cristã? O que significa, pastor? Os meus dízimos, as minhas ofertas, significa o seguinte, que nós temos consciência de que somos sustentados por Deus. Quando eu dou o meu dízimo, quando eu dou a minha oferta, o meu dízimo e a minha oferta são apenas, meus irmãos, uma pequena demonstração de que eu reconheço que tudo que eu tenho na minha vida, todos os meus bens, todos os meus talentos, sabe, tudo que eu tenho pertence a Deus. Eu estou reconhecendo isso. Eu sei que nada é meu. E vou dizer uma coisa. Eu estou batendo nessa tecla aqui de dinheiro, porque esse aspecto do dinheiro na vida do cristão, na vida de um filho de Deus, é uma coisa tão importante, mas tão importante, que quando Jesus abordou esse tema durante o seu ministério terreno, olha, Jesus o fez de uma forma muito dura. Jesus o fez de uma forma muito contundente, que muita gente não se apercebe disso. Pastor, quando foi que Jesus abordou isso? Falou de dinheiro de uma forma dura e de uma forma contundente. Vou te mostrar. Mateus, capítulo 6, no Sermão do Monte. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Às vezes as pessoas leem isso aqui, mas elas não têm uma ideia, uma noção do quanto Jesus foi profundo nisso aqui. Do quanto essas palavras do Senhor são duras, são contundentes, quando você entende, quando você discerne. Então ele disse assim, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Em primeiro lugar, não esqueça que esse assunto que o Senhor Jesus está abordando aqui é o dinheiro. Ele está falando de dinheiro, de riqueza. Em segundo lugar, eu quero destacar os termos que o Senhor Jesus usou para definir esse relacionamento entre o homem e a riqueza, entre o homem e o dinheiro. Olha os termos que Jesus usou. Primeiro ele disse, ninguém pode servir, um termo. Depois ele diz, porque há de aborrecer-se de um e amar a o outro, amar. Terceiro termo, ou se devotará a um, se prezará o outro, devoção. Servir, amar e devoção. Agora, o interessante é que Jesus aqui, ele não está se referindo a um personagem qualquer, né? A quem se deva amar, a quem se deva servir, a quem se deva se dedicar, que se deva com devoção. Não. Jesus está se referindo ao dinheiro. Irmão, isso aqui é terrível. Isso aqui é absolutamente assustador. Quando você se apercebe que o Senhor Jesus está mostrando aqui que existem dois senhores neste mundo que requerem o nosso amor, a nossa lealdade e a nossa devoção. E que esses dois senhores são justamente esses, ó, Deus e o dinheiro. Para mim isso é assustador. Terrível você saber que existem dois senhores nesse mundo que disputam o nosso amor, que disputam a nossa fidelidade, que disputam a nossa devoção. Viu? Está aqui, ó. E aí você começa a entender a razão do porquê o dinheiro exerceu um poder tão grande, mas tão grande sobre a vida do homem. Como o dinheiro exerce um poder terrível na vida das pessoas. Porque ele, o dinheiro, não é apenas simplesmente um veículo de câmbio. Não, não é. Ele é um Deus que exige culto. Jesus o colocou aqui como um Deus. É uma entidade. Você percebeu isso aqui nas palavras do Senhor?
é uma entidade possível, né? Passível de ser amada, de ser servida, de receber devoção de alguém. Então veja que Jesus define o dinheiro como um ídolo, como um Deus com D minúsculo, como um Senhor. Isso é assustador, absolutamente assustador. Então, o Espírito Santo, ele está ensinando aqui de um modo muito claro, transparente, que as pessoas que amam o dinheiro, que amam as riquezas, que amam os bens materiais, elas aborrecem a Deus. É isso que ele está ensinando aqui, que esses dois amores não combinam, eles são antagônicos. Jesus está dizendo que eles não podem existir no mesmo coração. Está aqui, ó. Ou seja, assim como ele ensinou que é impossível alguém beber do cálice dos demônios e do cálice do Senhor, é impossível, Jesus disse, alguém sentar-se à mesa dos demônios e sentar-se à mesa do Senhor. Ele agora aqui está dizendo, é impossível alguém servir a esses dois senhores, a Deus e ao dinheiro, né? E eu vou dizer a você por quê. Porque olha só, quem ama de verdade, ela se torna, meu irmão, sabe, uma pessoa tão harmoniosa com o objeto do seu amor, mas cria-se uma harmonia tão grande, que a medida do amor que ela tem por aquela pessoa, torna-se a mesma medida do sacrifício que ela é capaz de fazer por ela. Você entendeu isso? O amor que eu tenho, por exemplo, o amor que eu tenho por eles, me torna tão harmonioso com ele, que a medida do amor que eu tenho por ele, será exatamente a medida de qualquer sacrifício que eu venha fazer em favor dele. Se eu tenho muito amor, eu vou ser capaz de fazer grande sacrifício em favor dele, por causa do amor que eu tenho por ele. É isso que Jesus está ensinando aqui. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Quando eu conheci a minha esposa, eu já tinha tido várias namoradas, como é normal, né? Namora um tempinho, namora outra, até chegar naquela que é a tua cara metade, que é o teu cobertor de orelha, né? Então, quando eu cheguei na minha atual esposa, eu comecei a namorá-la, aí despertou em mim um amor que não tinha sido despertado por nenhuma outra antes, sabe? E como é que era, pastor, esse amor do Senhor para com ela quando o senhor namorava? Por exemplo, todas as noites eu ia na casa da minha namorada. Quando eu comecei a namorar, meu sogro disse, olha rapaz, está autorizado o namoro, mas namoro aqui é o seguinte, quarta-feira à noite e no final de semana, sábado e domingo. Tá bom. O início a gente faz tudo como o sogro manda, né? Aí, hoje eu passo pelo mesmo problema, sabe? Minha filha tem namorado, rapaz, aqui é o seguinte, quarto domingo, o cara tá lá todo dia. Viu? Sempre arranja um jeito de, né, agradar a gente vai cedendo. Assim foi comigo, né? Aí eu comecei a arranjar um jeitinho, e todo dia, sabe o que é que eu fazia? Eu descobri que ele gostava de ler. Olha, todo dia eu inventava um livro diferente e levava. Não ia namorar não, ia levar um livro, chegava lá, sua mãe tá aí? Tá, cadê? Ia lá. Eu disse, olha, já leu esse livro? Eu disse, não, leia que é maravilhoso. Eu conversava 5 minutos com ele, aí dizia, já tô indo, viu? Eu disse, não, demora um pouquinho aí. Eu digo, opa, era tudo que eu queria ouvir. Demora um pouquinho aí. Eu ia ficando. E assim, acabou se tornando uma coisa rotineira, sabe? Aí eu comecei a ir todas as noites. Todas as noites eu estava lá, sentia prazer de estar com ela. Eu saía 10 horas da noite. Nessa época eu morava no Rio de Janeiro. Eu morava na rua Embaíba, 224. É uma rua que termina no pé do Morro do Juramento. Eu morava no pé do Morro do Juramento. Perigosíssimo local, super perigoso. Mas eu saía 10 da noite da casa dela e ia para minha casa a pé.
arriscado a ser assaltado. Eu lembro que minha mãe dizia, não faça isso. Por que você não fica lá só até 8 horas, 8h30 e vem mais cedo? Você não sabe que aqui é perigosíssimo. Olha, eu queria lá saber de perigo. Eu não tinha medo de nada. De domingo a domingo, meu irmão, eu estava com ela. Mas era uma coisa prazerosa, sabe? Eu sentia prazer de estar lá. Eu sentia prazer de ficar conversando. Eu sentia prazer de estar ao lado dela. Já com as anteriores, já com as namoradas anteriores, eu já não sentia a mesma coisa. Namorava 2 vezinhas por semana. Se no dia de ir namorar aparecia uma festa, eu já ligava, dava uma desculpa. Olha, hoje não vai dar. Eu não era cristão na época, né? Hoje não vai dar, estou aqui com a febre. Aquelas histórias que os homens inventam, né? Aí deixava de namorar e ia para a festa. Mas nem pensava 2 vezes. Mas não pensava mesmo. Às vezes era o dia de namorar, dizia, hoje eu não estou afim. Hoje eu não vou não. E não ia mesmo não. Então eu pergunto para você. Não é assim que muitos têm se relacionado com Deus hoje? Dessa maneira que eu falei agora por último. Diz que ama. Porque eu amo a Deus. Porque eu amo Jesus. Como eu amo estar na casa de Deus. Só da boca para fora. Dá para você ver quantos irmãos da igreja poderiam estar hoje à noite aqui e não estão? Pastor, mas tem alguns que estão trabalhando, sim, eu sei. Alguns. Mas existem muitos que estão em casa nessa hora. Sabe? Eram para estar aqui, deveriam estar aqui na igreja agora. E por que não estão? Por que eles não estão aqui presentes? Porque o amor que eles sentem para com Deus é um amor apenas da boca para fora. É como aquela moça que você namora, você não tem amor. Aí, não, hoje eu não estou afim não. Hoje eu não vou lá não, hoje eu não vou namorar não. É o dia de você ir na casa da namorada. Aí o amigo diz, tem uma festa legal ali. É mesmo, é? Mas tu não vai namorar? Não, eu dou um jeito. Olha, minha filha, não vai dar para eu ir hoje não. Estou com a garganta aqui muito inflamada. Estou com 40 graus de febre. E corre para a festa. Né? Por que faz isso? Porque não ama. Quando você ama, olha, você quer estar junto da pessoa amada. Por isso que eu disse que o amor, né, ele vai criando, sabe, uma harmonia muito grande entre você e a pessoa amada. Amém? Como é que tem sido o seu amor para com Deus, hein? Toda quarta você está aqui mesmo? Ou está hoje aqui por acaso? Todo domingo de manhã você está aqui? Todo domingo à noite você está aqui? E quando chove, hein? Chuva, temporal, muita chuva, impede de você vir ou você vem com chuva e tudo? Porque comigo, meu irmão, caía aqueles temporais no Rio de Janeiro, mas é que eu vou para lá, vou. Às vezes chegava lá encharcado, meu irmão. Eu me lembro que a minha sogra, que já faleceu, ela dizia, vai tomar um banho. Eu ficava com vergonha, né? Não. Aí eu secava a roupa no corpo, ficava com vergonha de ir lá. Toma um banho, enxuga. Tal. Não, tá bom. Não tinha chuva que impedisse de ir. Por quê? Porque eu amava, não, amo. E por isso casei. Viu? Por isso que é o objeto do meu amor. Bom, então, meus irmãos, o cristão que ama o dinheiro, ele vive num permanente conflito. O cristão que ama o dinheiro, ele começa a inventar 1000 desculpas para não devolver para Deus aquilo que pertence a Deus, que é os seus dízimos. Pastor, o que é o dízimo? O dízimo é uma medida sagrada. Dízimo é 10% de tudo aquilo que Deus faz chegar às nossas mãos. Tudo que Deus faz chegar às tuas mãos, seja um salário, seja a renda do teu comércio, seja a renda da tua empresa, seja uma aposentadoria, seja o rendimento da poupança, seja o que for. Você ganhou um prêmio, você ganhou uma herança de alguém, tudo que chegar às tuas mãos, Deus disse, olha, primeira coisa que você vai fazer, você vai me devolver 10%. E você está devolvendo o que é
dele. Você está devolvendo aquilo que pertence a Deus. Pastor, e por que é que existem pessoas que sempre estão inventando desculpas para não devolver para Deus aquilo que é de Deus? Pessoas que não são fiéis a Deus no dízimo. Por que é que elas fazem isso, pastor? Sabe por quê? Porque o amor que a pessoa tem ao dinheiro é muito maior, é muito mais forte do que o amor que ela tem à palavra, do que o amor que ela tem ao próprio Deus. Por isso que há pessoas que fazem isso. Você sabe que tem gente que diz assim: não, sabe o que é, pastor? É que o que eu ganho não sobra nada. Eu não dou dízimo por isso, pastor. O que eu recebo, olha, não sobra nada. O que eu ganho mal dá para o meu sustento. Mas quem falou para você que dízimo é sobra? Quem falou para você que é a sobra? Ah, se sobrasse daria. Dízimo não é sobra. Dízimo, meu irmão, são as primícias da tua renda. Não é só 10% não. Deus disse, além de ser 10%, tem que ser as primícias. Deixa eu mostrar. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Olha o que diz: honra ao Senhor com os teus bens, as ofertas, e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, com as primícias, dízimo tem que ser as primícias. O que é as primícias, pastor? O principal, o primeiro. Deus quer prioridade. Às vezes você faz assim, vai chegando, quem é assalariado, né? Eu fiz isso muito tempo. Oi? Aí você vai chegando a hora, vai chegando aquele período do mês que você vai receber o salário. O que é que a gente faz? Pega um papel, pega uma caneta, aí começa. Vou logo fazer a lista aqui das minhas despesas, minhas contas, aluguel, normalmente o aluguel é o primeiro lugar. Conta de água, conta de luz, dinheiro para fazer a feira, dinheiro para pagar o colégio do filho, a prestação lá do comércio, aí sai. Não é assim que a gente faz? Normalmente é assim, né? Aí lista tudo. A primícia, o primeiro da lista. Primeiro, o dízimo de Deus. Bota aqui 10%. Segundo, aluguel. Tem que ser as primícias. Antes de você gastar com qualquer coisa, antes de você fazer qualquer pagamento, Deus exige que você separe aquilo que Ele determinou, o dízimo. Então Deus não é Deus de sobras. Deus não é Deus de resto. Deus sempre exige o primeiro e o melhor. Amém? Então, quando uma pessoa diz que o seu dinheiro não sobra, olha, é porque essa pessoa está sendo infiel a Deus, irmão. E quando uma pessoa é infiel a Deus, o próprio Deus não deixa sobrar nada. Deus mesmo não deixa sobrar nada. Vou provar para você que é. Abra, por favor, em Ageu, capítulo 1, versículo 6. Que era o que estava acontecendo com o povo de Israel nessa época. O povo se tornou egoísta, o povo começou a cuidar das suas casas, cada um preocupado com a sua vida, cada um preocupado em ter a melhor mobília, cada um preocupado com as suas coisas pessoais, e ninguém preocupado com a casa de Deus. Então Deus usa o profeta Ageu e dá um alerta ao povo. E diz, olha, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Ele disse, olha, o que está acontecendo com vocês é por causa dessa infidelidade. Vocês são infiéis a mim. Vocês não estão fazendo como eu determinei. Por isso que vocês semeiam muito e recolhem pouco. É aquela pessoa que já deu duro na vida, às vezes até estudou, às vezes até conseguiu terminar uma faculdade,
Mas quando ela olha, ela diz, puxa vida, eu me formei, por que adiantou estudar tanto? De que adiantou me formar? Olha o salário que eu ganho. Às vezes não consegue nem desenvolver a função que ela deveria. Você sabe que uma pessoa se formar em engenharia, se formar em advocacia, e de repente está trabalhando de quê? Pronto. Gerente de loja de sapato. Nada contra. Mas para uma pessoa que fez uma faculdade, ela não fez faculdade para ser gerente de loja. Ela fez faculdade para ser um engenheiro. Ela fez uma faculdade para ser um advogado. Né? Então é isso aqui, ó. Tem de semear do muito e recolher do pouco. A pessoa monta um comércio, monta uma empresa, tem capacidade, tem o tino comercial, e pelos anos que ela está trabalhando, dando duro, já era para a empresa dela estar lá na frente, já era para ter um crescimento extraordinário, e de repente a pessoa diz, não sei por que as coisas comigo não aconteceram, eu não sei por que a minha empresa nunca desenvolveu, já era para eu ter crescido muito, já era para eu estar numa outra situação. Está aqui, ó. Tem de semeado muito e recolhido pouco. Aí Deus diz, comeis, vocês comem, claro, mas não chega para fartar-vos. É aquela pessoa que diz, graças a Deus, lá em casa não falta comida, pastor. Pelo menos isso não tem faltado. Segunda-feira, pastor, eu vou dizer para o senhor, viu? Nós almoçamos arroz com ovo. Aí terça, ovo com arroz. Quarta, a coisa melhorou um pouquinho. Arroz com ovo cozido. Quinta, arroz com ovo mexido. Sabe? Está comendo. Deus, mas não dá para fartar você. Não é o que você gostaria de estar comendo. Essa não é a comida que você gostaria que estivesse na sua mesa. Não é o que você gostaria. Ah, como eu gostaria de ter um filé mignon aqui. Ah, como eu gostaria de vez em quando poder fazer uma lasanha suculenta. Ah, mas o dinheiro não dá. Está aqui, ó. Você vê? E no final, quando ele disse o que recebe salário, é como se colocasse dentro de um bolso furado. Quando procura, o dinheiro já foi embora. Se foi embora. Quem é que faz isso aqui? É o diabo? Não. Deus. Olha o versículo 9. Ele diz, esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o espalhei, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre o trabalho das suas mãos. Então, se nós não formos fiéis a Deus, Deus não deixa sobrar nada. O infiel, ele recebe salário, e é como se colocasse dentro de um bolso furado. Vaza tudo. Foge entre os dedos. O próprio Deus fecha as portas, está aqui. O próprio Deus permite que venha de lá um devorador sobre os bens daquela pessoa. Começa a perder o patrimônio. Por isso tem gente, puxa vida. Pastor, eu já tive automóvel, hoje estou andando a pé. Pastor, eu já tive casa própria, não é que eu voltei para o aluguel? Sabe? O que é isso? Como é que explica um retrocesso desse? Está aqui, ó. Está aqui, é um retrocesso. Vá investigar que você vai ver que aquela pessoa é infiel a Deus. Está sendo infiel nos dízimos, está sendo avarento nas ofertas. Né? Então esse é um aspecto. Mas há também aquela pessoa que diz assim, pastor, eu não dou meu dízimo porque eu não concordo com a maneira como o meu dízimo está sendo administrado na igreja. A maneira como o meu dízimo está sendo usado na igreja. Olha, meu irmão, não cabe a nenhum de nós determinarmos, né, como que o dízimo do Senhor,
o dízimo não é teu, o dízimo é dele. Não cabe a nenhum de vocês determinar como ele deve ser administrado. Não é incumbência de nenhum de nós. Nós não podemos querer que o dízimo de Deus seja administrado ao nosso jeito, seja administrado à nossa maneira. Não é assim, não é dessa forma. Porque se os dízimos que você dá aqui nessa igreja, ou que as pessoas dão em qualquer outra igreja, se eles estiverem sendo mal administrados, os administradores, o pastor líder do ministério, vai dar conta a Deus. Ele é que vai prestar conta a Deus, não é você. A tua obrigação, como a minha, é sermos fiéis a Deus. É trazer o nosso dízimo e acabou a história. Quem é que recebeu a incumbência de administrar o dízimo? O pastor, o líder do ministério. Se ele estiver administrando errado, administrando mal, ele que vai dar conta a Deus. Você já entregou a Deus. Você já colocou nas mãos de Deus. Porque às vezes tem gente dentro das igrejas que age como aquele menino briguento que era o dono da bola. Lembra? Quando ele era pequeno? Como é que é? Isso. Tinha um que era o dono da bola. Aí ele chegava pro jogo, tinha bola, né? E às vezes, normalmente, era o que jogava menos, que menos sabia jogar. Aí dizia assim, ó o seguinte, já tem aqui 10, 5 para lá, 5 para cá, tu espera um pouquinho aí, no segundo tempo tu entra. Ou me bota para jogar, eu levo a bola embora. Né? Então tem gente dentro da igreja que é a mesma coisa. Se não botar os meus filhos para cantar no louvor, eu não dou mais dízimo na igreja. Eu não ajudo mais. É o dono da bola, sabe? O zangadinho. E quando se zanga, quando as coisas não acontecem da maneira que ele quer que aconteça, aí ele pega e bota a bola debaixo do braço e vai embora. Acaba com o jogo, né? Terrível, né? Bom, mas agora por último, há hoje um monte de gente dentro da igreja dizendo que não dá dízimo porque o dízimo é da lei. Olha, isso hoje está se espalhando como uma verdadeira praga. Parece até a dengue, meu irmão. Começaram a espalhar isso pela internet, e a gente com estudo na mão, e a gente copiando. Não, olha aqui, está mostrando aqui que o dízimo é da lei, o dízimo é da lei, o dízimo é da lei. Olha, uma pessoa que diz que não dá dízimo, ou porque é da lei, ou por outro motivo qualquer, olha, são pessoas na realidade que, se dependesse delas, não existiria templos. Se dependesse delas, não existiria pastores, não existiria programa de rádio, não existiria viagens missionárias, não existiria evangelismo, não existiria nada se fosse depender delas. Porque uma igreja que não tem a sua manutenção, principalmente através dos dízimos, ela não pode fazer nada. Absolutamente nada. Porque eu vou dizer uma coisa, olha, eu entendo que uma pessoa que é ímpia, uma pessoa que não se converteu, eu entendo que para uma pessoa incrédula, essa determinação de Deus, essa doutrina de Deus, de nós sermos fiéis nos dízimos, de nós sermos generosos nas ofertas, que seja uma coisa inaceitável para ela. Eu entendo perfeitamente. Porque uma pessoa ímpia, ela não tem consciência da causa de Deus. Uma pessoa ímpia, ela jamais vai dar prioridade ao reino de Deus. Ela é capaz de gastar o dinheiro dela com bebida, ela é capaz de gastar com cigarro, ela é capaz de gastar com drogas, ela é capaz de gastar com noitadas, ela é capaz de gastar o dinheiro dela jogando no bicho, ela é capaz de gastar o dinheiro dela com prostitutas, com prostituição, ela é capaz de gastar com tudo. Mas ela jamais será capaz de gastar um centavo com a obra de Deus. Eu entendo isso perfeitamente. Mas, meu irmão, uma pessoa que está dentro da igreja, uma pessoa que ouve a palavra, uma pessoa que diz que é batizada com o Espírito Santo, uma pessoa que diz que nasceu de novo, olha, é absolutamente inaceitável que ela proceda dessa maneira. Mas absolutamente inaceitável. Pastor, mas finalmente, pastor, o dízimo é da lei
ou não é da lei? Essas pessoas, pastor, que dizem assim: não, o dízimo é da lei, e eu não estou mais debaixo da lei, eu hoje estou debaixo da graça, elas estão corretas? Não, absolutamente não. Elas estão totalmente erradas. O dízimo é um decreto de Deus. Deus decretou um decreto eterno. Deus estabeleceu o dízimo antes da lei. Ele foi obedecido durante a vigência da lei, e ele vai continuar vigorando até o dia da segunda vinda de Jesus Cristo. São os instrumentos que Deus determinou para que a sua obra nesse mundo fosse mantida. Eu vou mais além. Eu pergunto: não, eu não dou dízimo porque dízimo é da lei. Eu não estou mais debaixo da lei. Eu estou debaixo da graça. É o que alguns engraçadinhas dizem. Eu creio que aqui nessa igreja não tem ninguém que diga isso. Pelo menos eu nunca soube, né? Oi? São os sanguessuga. Os outros mantêm e eles só querem tirar proveito. Sabe? Os outros que dão dízimo mantêm. Eles só querem sentar à mesa e comer. Né? Aquele carrapato que gruda no animal e fica sugando o sangue do animal. Né? Mas a pergunta é a seguinte: se é a graça de Deus que domina a nossa vida, como eles dizem, e realmente domina a nossa vida, por que algumas pessoas, elas querem sempre ficar aquém da lei em algumas coisas? Por que isso? Será que a graça de Deus não nos motiva a irmos além da lei, a fazermos muito mais do que a lei exigia? Claro! Eu digo para você, eu afirmo que a graça de Deus, ela não só nos motiva a isso, ela não só nos motiva a fazermos mais do que a lei determinava, como o Senhor Jesus ensinou isso. Jesus ensinou isso. Jesus ensinou. Vamos ver na Bíblia. Mateus capítulo 5. Olha que coisa extraordinária aqui. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. O Senhor disse assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. A lei dizia isso, né? Não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Aí ele disse: eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferiu insulto a seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ele disse: olha, as minhas exigências são muito maiores do que a lei. Mas tem mais. Versículo 27 e 28. Ele disse: ouviste que foi dito, não adulterarás. A lei dizia isso. Aí ele disse: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Quer dizer que as exigências da graça são muito maiores do que as exigências da lei. Amém, meu irmão? Muito maior. Vocês estão pensando que adultério é só chegar lá e vucu, 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 vucu? Não. A exigência é muito maior para vocês. Se alguém olhar para uma mulher com pensamentos impuros, já adulterou com ela. Não precisa praticar o ato, não. Já praticou o adultério, está aqui, ó. Que exigência, hein? Mas tem mais. Versículo 43. Versículo 43 e 44. Ele disse: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aleluia. Então está absolutamente claro que a graça, meus irmãos, ela vai muito além da lei. Aí eu fico perguntando, então por que nessa questão do dízimo ela ia ficar aquém da lei? Não é engraçado esse pessoal?
É como aqueles irmãos, inclusive aqui dessa igreja. Não, quando o pastor mostra, vou mostrar de novo. Abra aí Isaías. Isaías 58, 13. Se desviares o pé de profanar o sábado, que eu já expliquei aqui, é o Shabatum, não é esse sábado do calendário romano. Quando Deus estabeleceu a guarda do 7º dia, não tinha calendário romano, não tinha segunda, terça, quarta, quinta. Tinha primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. A cada 6 dias trabalhado, você dedica para mim. Né? Os adventistas até hoje guardam o sábado mesmo, ele acha que é sábado. Santa ignorância, né? Não, é Shabatum. A cada 6 dias, quando a igreja foi estabelecida, a igreja primitiva, a igreja convencionou que o dia de descanso seria o domingo, porque foi o dia que Jesus ressuscitou, o dia do Senhor. E por que convencionou isso? Porque lá mesmo, em Israel, quando a igreja começou, já começou a colocar isso em prática. Era no dia do Senhor que eles celebravam ceia, que eles se reuniam para partir o pão, né, que era a celebração da ceia. Por isso convencionou, que é o que nós fazemos hoje. Aí ele diz: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Ah, não, o pastor fala isso aí, mas isso era da lei. Está aqui, era da lei. Irmão, a graça, ela vai muito além da lei. Se na lei eles faziam assim, hoje nós temos que fazer de uma maneira muito mais dedicada, muito mais espiritual, muito mais devotada, o que muita gente não faz. O que muita gente não dá a mínima para isso aqui, ó. Para muita gente, pode até rasgar essa página aqui que não vai fazer falta nenhuma. Porque não dão a mínima para isso, não leva a sério isso aqui. Então, dizer que o dízimo é da lei é uma heresia. Isso é uma armadilha do diabo para debilitar a igreja, sabe? Para levar muitos filhos de Deus à desobediência a Deus, como ele fez com Adão e Eva lá no paraíso. Não, foi assim que Deus disse, é? Foi. Claro que não é assim, não é dessa maneira não. Pode ir lá e comer, não vai ter problema nenhum. E eles foram e comeram. E as consequências foram trágicas, foram as piores possíveis. Mas tem mais. Mateus capítulo 23. Mateus 23, versículo 23. Jesus disse assim, já está no seu ministério terreno, e ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Está aqui, ó. Você vê que Jesus não aboliu o dízimo, pelo contrário, ele vem e ratifica. Ele diz, olha, continue dando o dízimo, mesmo das coisas mínimas, como vocês estão dizendo que dão, do hortelã, do endro, do cominho. Mas ele acrescentou, no entanto, pratique também os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Porque é como aquela pessoa que diz assim, não, eu dou o dízimo, mas não vem a culto. É relaxada com a sua presença à igreja. É aquela pessoa que não vive os preceitos mais importantes da lei, não é perdoadora, não é misericordiosa. Mas ela acha que porque dá o dízimo, ela se sente bem. Ela estou bem com o homem lá de cima. Ainda chama o homem lá de cima. Falta de respeito e reverência. Não, ó.
eu de vez em quando passo lá e deixo o meu dízimo. Sabe? Como se Deus fosse subornado pelo dízimo de alguém. Não, senhor. Então, olha que coisa interessante. Se alguém se sente desobrigado em relação ao dízimo, se sente desobrigado de dar dízimo, alegando que o dízimo era da lei, então essa pessoa também está desobrigada em relação a essas virtudes aqui, porque elas também foram praticadas na lei. Então está desobrigada também. Ela vai dizer, não, eu não tenho que praticar justiça, misericórdia e fé, porque isso era da lei. Hoje não tem esse negócio não, hoje é graça. Tem que ter misericórdia de ninguém, hoje é ripa na chulipa. Estaria desobrigada também. E para a gente terminar, eu vou mostrar o primeiro dizimista, que foi Abraão, o nosso pai na fé. Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14, versículo 18 em diante, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Deixa eu explicar isso aqui. Olha, meu irmão, Abraão, ele estava voltando aqui de uma batalha onde ele havia vencido um inimigo poderosíssimo, um rei que vinha derrotando todos os países, todas as cidades por onde ele passava. E que quando chegou lá em Sodoma, onde estava Ló, o sobrinho de Abraão, ele derrotou a cidade de Sodoma e Gomorra, ele levou Ló cativo, os empregados de Ló, a família de Ló e todos os bens que Ló possuía. Aí Abraão, disse, puxa vida, arrebentaram com o meu sobrinho. Levaram o meu sobrinho, levaram a mulher do meu sobrinho, levaram os servos, levaram todos os rebanhos de gado, tudo que ele possuía. Todo o dinheiro, toda a fortuna. Aí ele separa 318 homens, está aqui, dos mais capazes, nascidos na sua casa, gente de confiança absoluta dele. Ele diz, eu vou enfrentar esse sujeito, pela fé. Como é que com 318 homens poderia vencer um exército poderoso? Mas ele foi e venceu. Quando ele volta, trazendo Ló, todos os servos de Ló, toda a família de Ló, todos os bens de Ló, ele se depara com Melquisedeque. Melquisedeque chega, abençoa Abraão e diz, olha Abraão, bendito seja o Deus Altíssimo, viu? Que entregou os teus inimigos em tuas mãos. Olha, foi Deus que fez isso acontecer. Foi Deus que tornou possível isso aí. Humanamente falando, seria impossível. Às vezes Deus está dizendo, olha, foi Deus que abriu essa porta de emprego para você. Foi Deus que fez você passar nesse concurso. Foi Deus que te deu esse salário. Foi Deus que te deu condições de comprar essa casa. Foi Deus que te deu esse automóvel. Foi Deus que permitiu que você terminasse uma faculdade. Foi Deus, tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Abraão fica tremendamente grato, reconhece que realmente Deus é que lhe tinha concedido aquela vitória. E qual é a maneira que Abraão encontra para provar na prática que realmente ele estava consciente disso? Porque é muito fácil dizer da boca para fora, né? É muito fácil. Qual foi a maneira que Abraão encontrou? Está aqui, ó. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Tudo que ele havia conquistado de volta, ele vai lá e separa aquilo que pertencia a Deus, que Deus determinou. Agora veja que isso aqui foi um ato voluntário de Abraão. Melquisedeque não exigiu. Não precisou Melquisedeque dizer, e aí garoto, como é que vai ficar a história?
Vai dar ou não vai dar? Como é que é? Né? Não precisa ficar catucando, não. Ele voluntariamente lhe dá o dízimo de tudo. Mas o que eu acho interessante é que aqui também foi um ato de adoração a Deus. Por quê, pastor? Porque esse Melquisedeque aqui era uma teofania. O que era uma teofania? Era uma encarnação temporária de Deus. Deus se apresentava numa forma humana. Esse Melquisedeque era o próprio Deus. Você quer ver? Vem comigo em Hebreus rapidamente. Hebreus, capítulo 7, versículo 1 em diante. Olha aqui. Paulo fala desse episódio. Aí ele diz: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta a rei de justiça, depois também a rei de Salém, ou seja, a rei de paz. Agora olha o versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípios de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Você está vendo? Era o próprio Deus. Deus se fez carne, Deus se apresenta a ele como rei de justiça, como rei de Salém. Por isso que foi também um ato de adoração. Então, a gente conclui que uma pessoa que é verdadeiramente grata a Deus, uma pessoa que tem consciência de que ela nesse mundo ela é apenas mordomo dos bens que pertencem a Deus, ela demonstra essa gratidão através dos seus dízimos. Toda pessoa que é grata a Deus é dizimista. E tem mais uma coisa. Olha, meu irmão, dízimo não se dá. Não, eu vou dar o meu dízimo. Como eu não posso dar aquilo que não é meu. Como é que eu vou dar uma coisa que não é minha? Olha, pastor, todos os meses eu pago o meu dízimo. Não. Dízimo também não se paga. Nós nunca poderíamos pagar por aquilo que Deus nos tem dado. E o que é que a gente faz então com o dízimo, pastor? Dízimo se devolve, porque ele é de Deus. Eu estou devolvendo o dízimo. Eu estou devolvendo 10% dos 100% que é de Deus e que ele está confiando nas minhas mãos. Ele determinou que tudo que ele me confiasse para tomar conta, primeira coisa, assim que chegar na sua mão, devolva 10%. Então, dízimo não se dá, dízimo não se paga, dízimo se devolve, porque dízimo pertence a Deus. Amém? E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Vamos ficar de pé. Fique de pé agora, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Curva a tua cabeça. É um momento de reflexão. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Verdade, Deus. O testemunho do Senhor é fiel E dá sabedoria aos simples. e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces que o mel. São mais doces que o mel e o destilar dos favos. Cante, são mais desejáveis. São mais desejáveis Do que o ouro. do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel. São mais
doces que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos. Os preceitos do Senhor são retos E alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro. Ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel. E o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido. Oh, Espírito Santo. E permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces que o mel. E o destilar dos favos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Agora só a congregação cantando. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel. E o destilar dos favos. São mais desejáveis. Cante. São mais doce e o destilar dos... Os preceitos do Senhor são retos. Todos juntos. Os preceitos do Senhor são retos E alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro. O mandamento do Senhor é puro. Ilumina os olhos. São mais desejáveis. Do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Ah, são mais desejáveis, Deus. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar
dos favos. O temor do Senhor é límpido. O temor do Senhor é límpido E permanece para e sempre. permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros. Os juízos do Senhor são verdadeiros E todos igualmente e justos. todos igualmente justos. Ah, são mais desejáveis São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Bem suave, bem baixinho. São mais desejáveis do que o ouro Mais baixos os instrumentos. depurado. São mais doces do que o mel E o destilar dos favos. são mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar.